Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você está feliz nessa noite? Meia dúzia. Vou repetir. Vamos bem no início, vamos ser bem presbiteriano agora. Graça e paz da parte do nosso Deus. Amém. Você está feliz nessa noite? Amém. Agora aumentou para 8. Maravilha. Que bom. Glória a Deus. Espero que até o final da celebração todo mundo possa estar com um sorriso aqui na orelha, assim, ó. Falando, Senhor Jesus, obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor me deu, permitiu que eu estivesse com os meus irmãos. Que alegria olhar para cada um dos meus irmãos depois de uma semana, de trabalho. Alguns a gente vê durante a semana nas nossas atividades. É uma alegria sempre saber que estar aqui é não uma obrigação, mas é um prazer. Que esse seja o desejo do teu coração. Estar aqui não é uma obrigação, mas como quem sai de casa e diz assim, puxa, eu vou adorar ao Senhor com os meus irmãos. Eu quero estar lá para adorar ao Senhor com os meus irmãos. Hoje vamos ler e trabalhar o penúltimo texto da nossa série aí, Cântico dos Degraus, Cântico de Romagem. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 133. Salmo de número 133. O texto diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. 3 versículos desse capítulo que trabalharemos nessa noite. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra novamente, estamos diante, ó Deus, das Escrituras Sagradas, e nós precisamos da manifestação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser ministrados por esta Palavra. Senhor, agora cai por terra todo o conhecimento humano, toda a teoria humana, tudo aquilo que gira em torno do nosso intelecto, que tudo isso caia por terra agora, para que realmente o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar as nossas vidas. Fala ao nosso coração, ministra a cada um de nós e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa noite a compreender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, meus irmãos, imagine então aquela peregrinação. Então, todas aquelas pessoas, os peregrinos, subindo as colinas para chegar a Jerusalém. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras. Todas elas num único foco, vindo de tribos diferentes, de regiões diferentes, mas tendo um só destino. Sotaques, idiomas diferentes, tudo misturado ali, indo num só lugar. Tudo com o mesmo propósito. E imagina que eles vão nessa peregrinação e eles vão entoando, vão cantando, vão declarando esses salmos, que a gente já desde o Salmo 120 tem visto, eles iam declarando estes salmos, cantavam estes salmos. E imagina que um deles se destaca pela simplicidade e beleza, que é o Salmo 133. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Quantos aqui já não ouviram esse verso, já não declarou, já não falou inúmeras vezes, né? Um salmo muito conhecido. E este cântico específico aqui do Salmo 133
133, ele não fala de conquista militar, ele não fala de poder político, ele não fala absolutamente nada disso. Ele fala de algo muito mais raro, muito mais precioso, muito mais valioso, que é a unidade fraternal. Esse salmo atribuído a Davi, e tentando entender o contexto de Davi, ele vivia um contexto de perseguição, ele vivia um contexto de guerras civis, ele vivia totalmente o oposto de um ambiente de paz, de um ambiente de alegria fraternal. Ele vivia num contexto de perseguição. Mas interessante que quando nós lemos este texto, ele escreve esse hino e ele exalta a graça de ver o povo de Deus vivendo em unidade. O povo de Deus vivendo uma comunhão verdadeira. E unidade, meus irmãos, a unidade é algo que não se impõe com um decreto. Já pensou se a gente tivesse um decreto baixado, a partir de agora todo mundo tem que ser amiguinho um do outro? Eu tenho que ser amiguinho porque eu não quero ser amiguinho, mas quer dizer, porque agora é um decreto. Não, ele não diz respeito a isso. Mas ele fala de uma tarefa da graça de Deus. Porque somente a graça de Deus, ela pode promover algo tão absurdo, humanamente falando, como ser um com alguém que é tão diferente de mim. Como ser um com alguém que pensa diferente, age diferente. Como que eu posso ser um? É a graça de Deus e a tarefa da igreja promover essa unidade. Promover essa unidade. Então, não é porque é uma graça de Deus, porque somente essa graça nos possibilita isso, mas imagina que essa graça é derramada sobre nós, para que nós possamos então colocar em prática. Nós precisamos agir de maneira que a graça, ela surta o efeito para qual ela veio. E no caso aqui, promover essa unidade. No verso 1 nós vemos a beleza da unidade. Quando lemos, eis como é bom e agradável ou viverem unidos os irmãos, ou ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aqui tem duas palavrinhas, bom e agradável, e elas mostram duas dimensões aqui distintas. O bom fala algo de moralmente correto, aquilo que é bom, aquilo que é correto de se viver, que reflete a vontade de Deus. Ele quer que você viva de modo digno, Ele quer que você viva de modo que diga quem realmente você é, um discípulo de Jesus, um servo do Senhor. E a palavra aqui, agradável, mostra aquilo que traz deleite, prazer e satisfação. Ou seja, essa unidade que nós lemos aqui no Salmo 133 não é apenas certa, ela é bela, mas ela também é desejável. Ela precisa ser bela porque ela é vista por todos e ela é desejável. Esse é o sentido da palavra bom e agradável, quando ele diz, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ou seja, é como se eu dissesse que todos nós precisamos desejar essa unidade. Precisa ser uma atitude que eu me movo em direção a ela. Não é assim esperar do outro, não, começa em mim. É uma atitude minha. Essa ideia de viverem unidos traz justamente a imagem de pessoas habitando no mesmo espaço, numa mesma comunidade, em harmonia. Interessante, nós percebemos que a palavra de Deus não fala em uniformidade, mas fala em unidade.
Porque uniformidade o que é? Todo mundo igualzinho. Já viu uniforme escolar, né? Todo mundo igualzinho. Você olhando ali, você não sabe quem é rico, quem é pobre, tudo igual. Ela não fala de uniformidade, mas fala de unidade. E unidade diz respeito a isso. Eu sou diferente de cada um de vocês. Se você olhar para o teu irmãozinho aí do lado, você é diferente. Essa pessoa é diferente de você. E nós somos convidados, somos desafiados a promover essa unidade. Custe o que custar. Custe o que custar. Não é se depender do outro, não. A minha parte eu vou fazer. Essa é a ideia, né, de nós vivemos unidos. Não apenas uma unidade física, né? Estamos unidos aqui, estamos todos juntos. Mas diz de uma vida espiritual entrelaçada. Porque a gente está unido aqui, mas quando acabar o culto, cada um for para a sua casa, estaremos separados. Mas mesmo separados, a nossa unidade não quebrou. A nossa unidade, ela precisa estar entrelaçada, juntos. E eu me preocupo com o meu irmão, com a minha irmã. E no meu tempo de oração, eu tenho essa preocupação, Senhor Jesus, abençoe meus irmãos. Não sei se você tem essa prática, mas eu te aconselho a ter. Orar uns pelos outros. Às vezes a gente cai no erro de orar só pelas nossas coisas, né? Só pelo meu mundinho. Só pela minha casa, aqui, só vou orar aqui. Não. Se nós somos se nós somos chamados à unidade, nós precisamos estar entrelaçados e estar preocupado com o dia a dia do outro. Será que o meu irmão está bem? Será que o meu irmão está passando por uma situação boa? Será que ele está enfrentando alguma luta? Nós precisamos ter esta preocupação. E o Salmo 133, ele nos convida a resgatar isso que é contra a cultura. Porque a cultura que nós vivemos hoje diz totalmente o contrário. Diz para você viver a sua própria vida e, com o perdão da palavra, dane-se o outro. É isso que a cultura prega. E se para você crescer, você tem que passar por cima do outro, passe. Então aqui o Salmo nos convida a resgatar algo que é contracultural. Não importa eu crescer, importa nós crescermos. Nós nos alegrarmos quando o irmão cresce, quando o irmão vence, quando o irmão que estava enfrentando uma luta, ele consegue superar aquilo, consegue dar um passo adiante e vencer. O irmãozinho que enfrenta uma luta lá com vícios, com problemas, né? Problema com os filhos, enfim. E de repente você percebe e fica sabendo que esse irmão conseguiu vencer aquilo. Isso precisa gerar em nós uma alegria como se fosse eu conquistando. Como se eu estivesse conquistando. No mundo é o contrário, né? Gera o quê? Inveja. Fulano cresceu. Deve ter feito coisa errada. Não é assim que a gente ouve? Olha, fulano está com um carro novo. O Cleito comprou um carro novo. Não comprou não, mas nossa, ele comprou um carro novo, né? Deve estar fazendo coisa errada lá para ganhar mais dinheiro. O mundo faz isso. Mas nós não podemos fazer. Nós precisamos ir na contracultura e falar assim: uau, meu irmão, que legal. A Marina me levou para dar uma volta no carro dela outro dia. Né, Marina? Você vem dar uma volta no meu carro novo. Falou, é lógico. Sempre para dar uma volta no carro. Olha aqui. Se alegrar com os irmãos, falar assim: uau, que legal que Deus tem abençoado. Que legal que o Senhor tem feito coisas novas na tua vida. Isso é testemunho. Isso precisa... Às vezes a gente tem uma mania, né? E a gente tem o péssimo hábito de esconder as coisas e a gente não quer falar porque... e daí a gente pega aquele texto que a mão direita faz, a esquerda não pode fazer. É do inferno esse pensamento.
A gente precisa falar para as pessoas aquilo que Deus tem feito. Se Deus tem te abençoado, meu irmão, minha irmã, fale! Declare aos quatro ventos: Deus tem sido bom para mim e Ele pode ser bom para você. Para com essa frescura, com essa mania de ninguém pode saber, ninguém. Tem que saber sim. Porque o nome do Senhor Jesus precisa ser glorificado. O nome do Senhor Jesus precisa ser exaltado. E a gente está escondendo ele embaixo da mesa. E as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Nós precisamos ter essa preocupação de fazer conhecido tudo aquilo que o Senhor tem feito. Você tem declarado para as pessoas o que Deus tem feito na vida dessa igreja? Você tem falado para as pessoas o que tem acontecido aqui nessa igreja? Se você me perguntar, pastor, o que tem acontecido nessa igreja? Aí eu vou ficar preocupado. Tem acontecido coisas tremendas nessa igreja. E que muitas pessoas de fora estão vendo o que está acontecendo. Porque alguns irmãos têm falado. Alguns irmãos têm essa preocupação de levar e falar: gente, olha aqui o que está acontecendo na minha igreja. Olha o que Deus tem feito. Mas, às vezes, por não estar acontecendo na minha vida, às vezes, por as coisas não estar do jeitinho que eu queria, não está acontecendo nada. E a gente perde o bonde. A gente perde o bonde daquilo que o Senhor está fazendo. Meu irmão, eu quero estar exatamente onde Deus quer que eu esteja. E eu quero estar aonde Deus está. Porque aonde Deus está, ali é onde a bênção desce. Eu quero estar aonde a bênção desce. Porque ali é onde o Senhor Jesus está. Nós precisamos desejar isso e propagar para todos os cantos que é para lá que a gente está indo. A gente vive tempos onde nós estamos tão conectados, né? Virtualmente, tão conectados por telas, mas a gente está separado com o coração frio. Um coração, se a minha vidinha está boa, está tudo certo. Nós precisamos ter essa preocupação de fazer com que o meu irmão, ele cresça e ele seja tão abençoado como eu sou. Se você pode falar e dizer assim: puxa, Deus tem me abençoado muito, Deus tem feito coisas tão maravilhosas na minha vida, você precisa desejar que todos sejam abençoados. E quem sabe orar e falar: Senhor Jesus, eu tenho algum papel nisso? Será, Senhor Jesus, que eu posso ser resposta a essa minha oração? Que a gente ora, né? Senhor Jesus, abençoe fulano, abençoe ciclano. Senhor Jesus, derrama a bênção sobre a vida daquele irmão. E às vezes Jesus olha para a gente e fala assim: tá bom, vai lá. Você é a resposta da tua oração. Você precisa ser a resposta da tua oração. Senhor Jesus, abençoa meu irmão. Eu posso ser resposta a essa oração, meu Deus. De alguma forma eu posso abençoar o meu irmão. Quem sabe com uma palavra, quem sabe uma visita, quem sabe estar presente, quem sabe mandar uma mensagem. Seja a resposta à sua própria oração. E dê passos para que essa unidade que a gente leu aqui, ela seja real, não seja algo no campo das ideias. Ai, que bonitinho esse salmo, ai, que bom e agradável que todos os irmãos vivam em união, que legal, blá, 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 blá. Não.
ela precisa ser real. Então você tem a sua parte, eu tenho a minha parte, para fazer com que essa unidade ela aconteça. Ah, mas fulano não quer ser um comigo. O problema dele. O problema não é seu. O problema é do outro. O seu papel é dar o passo e ir atrás. O seu papel, o meu papel, é promover essa unidade, custe o que custar. Se o outro, se o terceiro não quer, isso é um problema dele, não meu. Ah, fulano não quer, então eu não vou fazer nada. Talvez o outro está dizendo assim, ninguém me procurou. Ninguém deu um passo. Ninguém fez. Ou talvez o outro, ou a outra, né? Não tem problema. Não queira mesmo. Não está nem aí para você. E está tudo certo. E está tudo certo. Porque o Senhor Jesus não chamou a gente para convencer ninguém, não é verdade? Ele chamou a gente para influenciar. Ele chamou a gente para fazer diferença na vida do outro. Porque vai chegar um dia que, diante do Senhor, as pessoas vão chegar e o Senhor vai falar assim, eu não te conheço. Eu até coloquei as pessoinhas lá perto de você, lá, mas você não deu bola, você não valorizou. Eu não te conheço. E para outros vão olhar e falar assim, ô servo bom e fiel. Eu vi que você fez a tua parte. Meu irmão, nós precisamos agir. Sair da nossa mesquinhez de vida cristã, de rótulo, e sermos mais práticos. E as pessoas falarem assim, as pessoas precisam lembrar da gente como alguém que um dia procurou elas. Um dia deu o braço a torcer. Um dia sentou em cima do orgulho e falou assim, o orgulho não vai me dominar. E eu vou atrás, porque eu quero que essa pessoa seja abençoada. E eu quero que essa pessoa receba o mesmo que eu estou recebendo. Que é a bênção do Senhor Jesus. O texto continua e fala que a unção que flui da cabeça, no verso 2 ali, como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Eu muitas vezes olhava para esse texto e falava assim, doidou, Davi, doidou. O que isso tem a ver, né? Óleo, cabeça, barba, escorre. E eu não conseguia compreender o que esse texto queria dizer, mas aqui Davi usa a imagem da unção sacerdotal. Vamos abrir lá em Êxodo, só para nós vermos esse texto, Êxodo no capítulo 30, Êxodo 30, a partir ali do verso 22. Diz assim, ó, o Senhor disse mais a Moisés, pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3 litros e meio de azeite de oliveira. Disso você fará um óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. Assim você consagrará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Você ungirá, olha a figura de Arão, você ungirá também Arão e seus filhos e os consagrará para servirem como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção, de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante da mesma composição. É óleo santo e será
para vocês. Quem preparar óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do povo. Aqui então traz então a ideia e a simbologia do óleo e a importância dele então para o povo de Israel. E quando Davi escreve aqui, então, falando, dando esse exemplo, a imagem da unção sacerdotal, o óleo preparado, né, por especialistas ali, ele era derramado, então, sobre a cabeça do sumo sacerdote. E esse óleo aqui, ele representava a presença do Espírito Santo de Deus, consagrando aquele homem para o serviço que ele iria prestar. E o texto aqui, ele enfatiza o verbo desce. O óleo que flui da cabeça para a barba, depois para as vestes. É uma figura da bênção que se espalha. Derramado sobre a cabeça, desce pela barba e atinge todo o corpo. Essa bênção fica sobre o topo. E nós, talvez, olhando para esse texto, falamos assim, pastor, mas eu ainda não entendi. Não entendi o que isso tem a ver conosco, não entendi o que isso tem a ver aqui no Salmo, que fala de unidade. Cristo é o verdadeiro ungido. Cristo é o nosso sumo sacerdote. E a gente lê na Escritura que ele é o quê da igreja? Cabeça. E nós somos o quê? O Espírito, então, derramado ali sobre Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre ele, diz, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo, ele recebe, então, o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vem para quem? Fica sobre Jesus. Ele é derramado sobre o seu corpo. Quem é o corpo? Nossa, que bom que ninguém falou eu. Nós somos o corpo. Ó, quão bom e que agradável que os irmãos vivam em união. E a gente aprende nas Escrituras que o corpo, ele precisa permanecer unido. Porque se ele estiver unido, sabe esse óleo que derrama e abençoa? Ele abençoa o corpo. Quem está separado desse corpo recebe a bênção? Não. Percebe aqui a analogia, então, que Davi faz desse óleo sobre a cabeça de Arão, que desce pela barba, escorre pelo corpo. Ele está fazendo a gente olhar para Cristo, dizendo, Cristo é o cabeça do corpo, nós somos o corpo. E essa bênção de Cristo nos alcança, e alcança todos aqueles que estiverem unidos com Ele. Todos aqueles que estiverem caminhando junto com Ele. Somos um só corpo. E esse é o desafio para nós. O óleo da graça descendo sobre nós. Corpo de Cristo. Por isso a gente precisa viver em unidade, experimentar o fluir dessa unção que é derramada sobre nós. Pensa num perfume derramado. Pensa num aroma que se espalha. É assim a unidade. Ela toma o ambiente. E as pessoas começam a perceber que existe algo diferente ali. Foi muito legal no evento que nós tivemos ali no Lacustre. Nesse mês, no começo do mês, no dia 4, porque tinha todas as igrejas ali, estavam reunidas. Todas as igrejas estavam juntas ali. E a gente não conhecia todo mundo, conhecia um ou outro ali e tal. Mas era como se nós vivêssemos uma unidade que a gente já se conhecia há anos. Você olhava para as pessoas, e as pessoas sorriam para você, e você sorria para as pessoas, e daí passava, e o André falava assim, pai, você conhece? Eu falei, não. Não, mas ela sorriu para mim, eu sorri para ela.
Porque a gente é o mesmo corpo. Nós somos a mesma família. Ali não interessa se o cara tem mais dinheiro ou não tem mais dinheiro, se tem ricos, se tem pobres. Somos um só corpo. Diferentes. Uns mais sérios, outros mais aleluia, glória a Deus. Mas somos um só corpo. E nós precisamos valorizar essa unidade. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O verso 3 ali é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Monte Hermon, norte de Israel, ele era famoso pelo orvalho abundante. Ele estava mais acima e ele era conhecido porque tinha muito orvalho, e tanto orvalho que esse orvalho descia e alcançava Sião. E mantinha então os campos verdes. Aquilo que é árido, abastecido por esse orvalho. Orvalho é discreto. Você já viu uma chuva de orvalho? Não, né? Você acorda de manhã, está lá. Você acorda de manhã, está bonitinho ali. Ele acontece. Não faz barulho. Mas ele gera vida. Ele gera vida. Silenciosa, mas fecunda a terra. Invisível aos olhos, porém indispensável à sobrevivência. No nosso caso, sobrevivência espiritual da comunidade. O texto ele conclui: ali o Senhor ordena a bênção. Deus não apenas abençoa, Ele ordena a bênção. Onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Você entendeu? Você entendeu a profundidade disso? Onde há unidade no corpo de Cristo, ali Deus ordena a bênção. Somos abençoados por causa da unidade. Podemos dizer que sem a unidade nós não somos abençoados? Sim. O texto diz que ali ele ordena a bênção. Decreto divino. Onde há comunhão, há vida. Onde há comunhão, há vida. Onde há desunião, há esterilidade espiritual. Não adianta. Não tem meio termo. Não tem desculpa. Não tem conversinha com Deus. Não tem veja bem, Senhor Jesus. Não tem. Sabe essas desculpinhas que a gente arruma? Não tem. Caiu por terra. Onde há desunião, há morte. Onde há união, ele ordena a bênção. Ele ordena a bênção. A unidade, ela é o orvalho da igreja moderna. A unidade é esse orvalho que vai escorrer e alcançar as pessoas e vai abençoar as pessoas. Por isso a tarefa da igreja hoje não é apenas pregar bonito aqui em cima, não é apenas ter um ambiente agradável, mas viver em unidade, viver em união. No que diz respeito a você, lute para promover isso. Passe por cima do teu orgulho. Passe por cima da soberba. Passe por cima do que for que impeça você de promover a unidade. De novo, se o outro não quiser, isso não é problema seu. Mas o meu papel é promover. O meu papel, Senhor, tentei, Jesus, fiz minha parte. Fiz minha parte.
Se cada um tiver essa preocupação, se cada um de nós aqui, estou nem falando dos que não vieram, né? Nós aqui, se cada um de nós a gente abraçar esse trabalho, ali é onde a bênção desce. Porque nós nos preocupamos e nós lutamos. Ali Deus ordena a bênção. Ali onde? Ali onde há perdão. Ali onde há irmãos que se suportam. Ali onde a graça vence o ego. Ali onde o Cristo é o centro. Ali Ele ordena a bênção. A unidade no povo de Deus, ela não é apenas um ideal, mas nós precisamos entender que a unidade no povo de Deus é o ambiente onde o céu toca a terra e as coisas acontecem. Porque quando nós permanecemos unidos, o inferno não se mantém de pé. O inferno não resiste a uma igreja que luta pela unidade. Nada se mantém de pé, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Hoje Deus te chama, me chama, para sermos um canal desse óleo e desse orvalho. Duas figuras, né? Duas imagens que ele traz aqui, né? O óleo lá, quando ele fala, eu sou parte do corpo, e esse óleo escorre sobre mim e alcança todas as pessoas. Ele fala do orvalho que simplesmente flui, nasce e irriga a terra. Que nós sejamos como esse canal do óleo e do orvalho do nosso Deus. Talvez nós tenhamos que pedir perdão para alguém. Tendo essa consciência de que ali o Senhor ordena a bênção. Meu Deus do céu, eu não posso viver a vida sem querer ter a bênção do meu Deus. Eu não posso aceitar. Então, Senhor, eu vou promover, eu seria um promotor dessa unidade, custe o que custar. Eu vou trabalhar com toda a minha força para que isso aconteça. A minha parte eu vou fazer. Talvez você precisa pedir perdão para alguém. Talvez você precisa liberar perdão para alguém. Talvez você precisa realçar, né? Reatar. Lembrei a palavra. Reatar laços que talvez foram cortados. A gente precisa voltar atrás. Porque aquele que se humilha será exaltado. E esse exaltar aqui não é aquele exaltar de falar assim, nossa, olha, merece um troféu, não. Mas diante do Senhor, você será exaltado. Não vai receber um prêmio, um troféu aqui. Mas diante do Senhor, Ele vai olhar e falar assim, é isso aí. É isso, você entendeu. Você entendeu. Talvez nós precisamos orar. Apenas orar. Senhor Jesus, eu sei que esse é um desejo do Senhor. Eu sei que o Senhor quer abençoar. Abençoar a comunidade, abençoar as pessoas. Me mostra como eu posso ser um abençoador. Eu vi um testemunho essa semana na internet de um cara que, enfim, católico, e sabe aquelas brigas de internet? Católico, evangélico, até evangélico contra evangélico, enfim, está cheio na internet.
Uns caras perdendo tempo lá. E esse cara, ele faz um vídeo e ele diz assim: eu quero honrar uma igreja protestante. Um cara que vive fazendo vídeo e batendo nos crentes, tudo, né? E ele fez um vídeo exaltando uma igreja, não vou mencionar qual, mas mencionando a igreja e exaltando essa igreja por uma atitude bem interessante. Tem uma região do Brasil, quem lembrar, que agora me fugiu a memória, que eles realizam o Círio de Nazaré. Vocês já ouviram, né? Talvez, como eu, estou esquecendo a região, mas enfim. Tem o Círio de Nazaré, que os católicos fazem lá e tal. E daí tem a romagem, tudo, enfim. Uma igreja abriu as suas portas. E durante essa romagem e esse trabalho que os católicos estavam fazendo, eles abriram suas portas e colocaram placas lá assim, ó: use os nossos banheiros. Colocaram uma mesa cheia de água mineral, eles podiam pegar copinho, tomar um copinho d'água, durante toda a romagem deles, todo o trabalho. E esse cara, então, olha e fala assim: o que eu falo diante disso? Eu vivo brigando com eles, eu vivo batendo nos crentes, e de repente eles abrem a porta do seu templo para nos abençoar. É disso que o texto está falando. É disso que o texto está falando. Ah, pastor, mas eles são católicos. Não interessa! Quando nós queremos promover a unidade, não interessa nada disso. Interessa sim fazer a vontade do meu Deus para que as pessoas sejam abençoadas. Não interessa se é católico, se é muçulmano, se é o que for. A gente está perdendo muito tempo como igreja, se achando melhor que os outros, e você não é melhor que ninguém. A gente precisa dobrar a nossa fronte e falar assim: Senhor, eu sou imundo, porque eu não entendi o teu amor pelas pessoas. Meu irmão, abra seu coração. Abra o seu coração e entenda que você tem uma missão nessa terra, porque senão Jesus já tinha arrebatado você. Tem alunos ali no colégio da Luciana que estão se matando, estão tirando a própria vida. E a gente está aqui no nosso mundinho falando: Senhor, abençoa a nossa igrejinha, abençoa a nossa comunidade, Senhor, abençoe para que a gente fique bonitinho aqui dentro. E o Senhor Jesus está olhando e fala assim: você não entendeu nada. Nós precisamos sair dessa religiosidade que eu tanto combato, que eu tanto tenho nojo, porque nós somos chamados para ser abençoadores. Nós somos chamados para romper fronteiras. Nós somos chamados para influenciar, não ser influenciado. Não sei quantos veem os vídeos que o Theo coloca lá no nosso grupo lá. O Theo sempre posta os vídeos do pastor Zé Bruno, que eu acompanho há muito tempo. Desde a época de adolescente, que eu ia nos shows dele em São Paulo. Catava um ônibus e ia, na época eu era meio roqueiro, sabe? Aí ia para lá com bandana e tudo. E ele está falando, e esses vídeos do que o Theo posta ali do Zé Bruno é justamente isso. Se você não acompanha, clica lá e assiste. Se você viver ali, se você quiser ignorar tudo que eu falo, nesse 1 ano e 10 meses que eu estou aqui, se você quiser ignorar tudo isso, assiste aqueles vídeos lá. E ele é mais duro que eu. E você vai entender o que é ser cristão de verdade. E você vai entender que você precisa levantar a bunda da cadeira e começar a agir.
Porque o mundo está passando. E a gente está olhando assim, quão bom e quão agradável que os irmãos vivem em união. Só que você não entendeu. Só que você não entendeu. Você não entendeu. Você não entendeu que você é parte desse corpo e que o óleo derramado alcança você. Eu sempre dou a ilustração do copo com água. Você é como esse copo com água que, não exatamente esse que está pela metade, mas um copo que ele enche de água. E quando enche, ele não para, ele continua, ele transborda. E quando ele transborda, ele molha tudo em volta. Ele transborda e tudo que tiver em volta vai ser atingido por essa água. E vai molhar tudo. Nós precisamos ser esse copo com água. Porque a bênção do Senhor enche. Ele te completa, ele enche você. E esse enchimento não é para dizer, olha como eu sou super espiritual. Não. É para você se encher de tal forma que isso vai começar a transbordar e vai alcançar as pessoas da igreja, mas as pessoas lá fora também. As pessoas que não querem nem saber de Deus, elas vão ser alcançadas porque você está sendo preenchido, está sendo enchido. A gente vai ter um evento aqui dia 31 da Aliança Jovem. E eu te convido a estar aqui. E talvez você se assuste um pouco, porque você vai ver uma galera que vai falar um glória a Deus aí que você não está acostumado. E o meu desejo é que você saia daqui falando glória a Deus. Porque você vai ver a unidade. E é disso que a palavra de Deus diz. Sermos um. E nos preocuparmos em promover essa unidade. Não tem outra saída. Quando a igreja vive em unidade, o mundo sente o perfume de Cristo. Quer prova disso? Leia lá, vamos abrir a Bíblia. 2 Coríntios 2,15. 2 Coríntios 2,15. Vamos ver o que está escrito lá. Porque nós somos, para Deus, o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Somos o bom perfume de Cristo para os que estão dentro e para os que estão fora. Sabe o que isso quer dizer? Que o bom perfume de Cristo está sendo sentido através daqueles que vivem em unidade. Inclusive aqueles que estão se perdendo. Porque eles não estão desejando esse bom perfume. Mas eles estão sentindo. Eles estão sentindo. E o meu desejo, do fundo do coração, é que você seja esse frasco aberto de perfume. Para que as pessoas saibam que grandes coisas Deus tem feito. Você lembra como é o nome daquele senhor lá que pegou os livrinhos? Quem se lembra do seu Donizete? O seu Donizete passa lá e toda vez se lembra, pastor, tem livrinho aí que o seu Donizete está aqui. Já umas 2 vezes aí o seu Donizete querendo os livrinhos daquele Gratidão do Messias. E eles vieram e tal, entreguei, e a Silene me contou, né, a história que ele é viajante, né? Ele viaja de caminhão e tal, e ele é uma empresa, né, Silene? Você falou, né? Ali, né? Indo para Castrolanda ali. Ele começou a entregar e evangelizar as pessoas lá dentro. Pessoas católicas. De repente começaram a fazer culto, isso? Começaram a fazer culto dentro da empresa lá. Se eu entendi bem. Mas não importa, não poderia até nem ter culto. Mas importa que uma pessoa decidiu ser esse perfume aberto. E está influenciando pessoas. E a pessoa até depois postou um vídeo nas redes sociais dela falando do livro que ganhou, agradecendo. Ah, meu irmão, minha irmã. Precisamos ser esse vidro aberto. Precisamos ser esse vidro aberto. Precisamos sair e exalar o perfume de Cristo para os que são salvos e também para os que não são. Coloque-se de pé.
onde a bênção de Deus desce. Onde a bênção desce é onde eu quero estar. E eu quero ser participante disso. Se eu tiver que passar por cima do meu orgulho, se eu tiver que passar por cima da minha soberba, se eu tiver que abandonar tudo que me traz prestígio, eu abandono. Eu abandono. Para que Cristo reine e use a minha vida e faça de mim um frasco de perfume aberto. Tudo isso aqui pode se tornar vaidade. Estar aqui na frente pode se tornar vaidade. Tocar aqui pode se tornar vaidade. Servir aqui dentro pode se tornar vaidade. Eu estou disposto a abrir mão de tudo se for necessário, para que eu seja um livro aberto. Eu não quero ser conhecido no céu como um pastor que fez uma igreja crescer. Não, de jeito nenhum. Mas eu quero ser conhecido no céu como um discípulo que fez diferença por onde passou, que amou, que se importou e que lutou para que a unidade ela acontecesse, que fez de tudo para que a unidade acontecesse. Eu quero ser esse. E do fundo do meu coração, eu quero que você também deseje isso. Ser esse perfume. Feche teus olhos. Paizinho, nós te agradecemos, Deus, por tão grande amor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se tornou o cabeça desse corpo. E a bênção não está somente na cabeça, mas a bênção escorre por todo o corpo e alcança todos nós que fazemos parte desse corpo. Oh Senhor Jesus, queremos ser o bom perfume de Cristo. Queremos ser o bom perfume de Cristo. Queremos impactar as pessoas, queremos fazer diferença na vida das pessoas. Queremos passar por cima do nosso orgulho, da nossa soberba. Oh Jesus, que a gente pare de dar desculpas e que nós sejamos, ó Deus, promotores da bênção do Senhor. É ali que a bênção desce. Onde existe unidade, ali a bênção acontece. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que nós devemos fazer. Derrama, Senhor, de novo o teu óleo sobre a tua igreja, sobre nós aqui, igreja de Castro. Faz-nos, ó Deus, um só corpo, uma só fé, um só amor. Senhor, que onde há feridas, que venha o teu orvalho, o orvalho do teu Espírito Santo trazer a cura, Senhor. Senhor Jesus, e que nessa casa o Senhor ordene hoje a tua bênção, Senhor Jesus. Sobre essa casa, Senhor, que o Senhor ordene a vida para sempre, Deus. Paizinho, faz isso em nós, ó Deus. Converte, Deus, o nosso coração. Converte, Senhor, a nossa mente. Converte-nos, ó Deus. Converte-nos, ó Deus. E transforma as nossas vidas. Para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Faz isso e faz de nós frascos de perfume abertos. Onde todos vão sentir o aroma da tua presença, Senhor. Nos rendemos diante do Senhor. Nos prostramos diante do Senhor e te pedimos, Deus, nos ajuda nesta semana a abençoar pessoas. Nos ajuda e nos leva, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.